Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui começando mais um Histórias que Conectam com uma convidada super especial que vai estar aqui conosco. Vocês já sabem, a Letícia Medeiros, do Elas no Poder. E vamos falar sobre a história dela e algumas coisas bem legais sobre representatividade feminina aí na política. Histórias que Conectam é um projeto do Território Life que abre espaço para histórias, abre espaço para falas, abre espaço para a gente olhar o mundo por outra perspectiva, com outras possibilidades. Então, se você aí tem uma história legal e quer compartilhar com outras pessoas uma história de vida, uma história profissional, alguma coisa que agregue valor, entre em contato com a gente, vamos levar essa história aí para pessoas que precisam ouvir e se conectar com elas. Histórias que Conectam acontece uma vez por mês. Hoje é o nosso último episódio de agosto. Então nós vamos ter um Histórias que Conectam agora somente em setembro. Então é legal, acompanha aí nas redes sociais para a gente ficar conversando sobre isso. Deixa eu ir preparando o ambiente. Vendo aqui como é que eu não estou acertando esse layout, mas enfim, depois eu tento de novo. Letícia já está aqui com a gente, vamos conectar para começar esse bate-papo super legal com nossa convidada. Boa noite, Letícia. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ótimo. Tô tentando só colocar esse negócio aqui que eu tô errando o layout, mas enfim. Tá Vai bom. ficar assim, tá beleza. Boa noite, obrigado por estar aqui conosco em mais um Histórias que Conectam. É um espaço que a gente tem muito carinho em trazer pessoas que possam contar suas histórias, contar suas peripécias profissionais, trazer sentido e outras possibilidades. E às vezes abrir nossos olhos, que tem bastante história que a gente precisa ouvir para entender que o mundo não é tão bem assim como a gente acha, tem algumas coisas escondidas. Então é bem legal. Normalmente, no Histórias se Conectam, a gente não apresenta o convidado, porque esse espaço é seu, Letícia. Eu estou aqui Uhum. como um anfitrião para ir condensando, perguntando algumas coisas, mas use esse espaço seu para contar aquilo que você acha que é legal, que é importante. De vez em quando eu vou perguntar algumas coisas que vêm a curiosidade. Pessoal que está nos assistindo também interajam, pode perguntar aqui no comentário ou nessa caixinha que tem de interrogação que a gente vai tentar responder aí suas curiosidades, anseios, angústia ou compartilhar alguma história que se conectou e quer contar aqui pra gente. Eu só faço uma única pergunta inicial, depois a gente vai batendo papo. Quem é Letícia Medeiros? E aí, quais valores, crenças que fizeram você ser a pessoa que é hoje? E aí a gente vai conversando super tranquilo. Certo. Bom, eu sou brasiliense, nasci aqui, enfim, eu costumo falar que é uma raça rara ainda, né? Uma espécie rara ainda no Brasil, porque é uma cidade tão nova, né? Como Brasília, a gente tem uma geração de brasilienses aí que está se formando. Tenho 31 anos de idade. Enfim, estudei em Brasília a vida toda, minha vida é aqui. Fiz ciência política na UNB. Sou a mais velha de quatro filhos que minha mãe teve. Então tenho três irmãos aí mais novos. E, enfim, casa cheia, né? Cresci então com a casa cheia. A gente brincava assim que o quórum mínimo eram 6 pessoas. Uhum. Então, assim, casa cheia, com amigos, enfim. Cresci muito com uma vida muito movimentada e muito compartilhada, né? Eu acho que isso é um dos fatores, assim, que
que influenciaram na minha formação, né? Crescer com uma casa cheia, com muita gente, onde o tempo todo você está compartilhando espaço, compartilhando tudo, eu acho que fez com que eu me tornasse uma pessoa muito aberta. Uhum. Eu tô aqui online no Instagram, não sei quem vai ver essa live, mas assim, é capaz de eu responder absolutamente qualquer pergunta, porque é isso, assim, eu ter pessoas o tempo todo perguntando da sua vida, perguntando de você, você tendo que dar satisfação, né? Porque a vida na minha família sempre foi muito assim, da gente dar muita satisfação, da gente contar muito da vida um do outro. E eu acho que isso é uma coisa assim que cresceu comigo, né? Que me acompanhou. Eu fiz ciência política, né? Hoje sou cientista política. E fiz ciência política meio que num chute, assim, né? No ensino médio eu não tive muita introdução a esse assunto, mas acabei escolhendo, assim, eu tinha dúvidas se faria jornalismo, se faria ciência política. Eu gostava de política, eu não entendia tanto de política, e eu queria Uhum. entender um pouco mais. Eu achava, assim, muito, de certa forma, assim, elegante as pessoas que sabiam sobre política, que falavam sobre política. Isso me brilhava os olhos, assim. Eu entrei no curso e, assim, para mim foi uma grande transformação, né? A experiência na universidade, a experiência universitária foi uma grande transformação. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas das mais diversas formações, assim. Isso foi muito legal para eu compreender, né, onde que a ciência política está, para onde que ela caminha e, enfim, o que outros profissionais estão pensando, qual a função social deles, né? Eu acho Uhum. que enfim, esse processo na universidade, assim, de ser muito múltiplo e muito diverso, me tirou de muitas zonas de conforto, de muitos pensamentos que eu achava, assim, que eram certos. Eu me via, assim, questionando muitas crenças, né? E mudando muitas crenças também. E eu acho que a experiência universitária, ela vem muito nesse sentido, né? Um momento onde você vai se testar e você realmente vai se permitir essa transformação. E nesse processo de transformação, eu me descobri parte de um grupo, né? Uhum. Um pequeno grupo chamado Mulheres. É engraçado, porque essa questão de você começar a se ver mesmo como uma pessoa, né, que está sendo afetada ali por situações ou questões ou contextos que são diferentes de outros grupos de pessoas. Quando você cai essa ficha, que você percebe que você faz parte de um grupo, enfim, que tem regras e desafios, incentivos e desafios, né, diferentes, isso abre muito o nosso olho, assim. Então, foi durante o período universitário ali que eu me identifiquei como mulher, assim, como mulher, como uma categoria política também, né? E que me identifiquei como feminista também. Então, eu acho que isso é uma palavra que tem muita gente que tem receio, Uhum. mas eu falo com muita tranquilidade. Assim, eu me identifiquei como feminista durante o período da faculdade e e foi quando eu comecei, eu sempre brinco assim, é que nem no filme Matrix, né? Depois que você toma a pílula, você não consegue mais enxergar o mundo de outro jeito, assim. Sim, é verdade. Então não tem muito como voltar atrás, né? Você cada vez mais vai enxergando a realidade social, assim, tem que você começou, que se desdobrou ali, né? Que se deslumbrou ali nos seus olhos. Você começa a enxergar isso depois que você percebe, depois que você entende e que você se enxerga nesse momento. E aí eu comecei a ter uma inquietação, assim, eu tive algumas inquietações que eram uma inquietação primeiro, né, como cientista política, de ajudar as pessoas a serem cidadãos mais completos, enfim, de conseguirem exercer a cidadania deles. Eu estava me formando bem na época daquelas manifestações de julho de 2013, de junho de Uhum. 2013, né, que foi aquele movimento gigante no Brasil inteiro, que começou com a questão das passagens de transporte público, né, e depois virou um movimento muito maior, e enfim, e teve adesão, assim, de pessoas dos mais diversos espectros, né, políticos, assim. Eu lembro que foi um movimento muito plural. E aí eu fiquei muito impressionada. Na época faltava assim um ano mais ou menos para me formar, e eu fiquei muito impressionada com tanto que os cidadãos, assim, as pessoas, elas não sabiam
o funcionamento da política brasileira, assim, o funcionamento das instituições, o jogo de poder, uma série de coisas, porque as pessoas clamavam por algumas questões que eu falava assim, gente, mas não é assim, isso é constitucional, isso não tem como mudar, não é fácil desse jeito. Isso foi isso foi gerando uma angústia, assim, que eu pensei, poxa, eu estou me formando em ciência política e de que forma que eu posso contribuir, né, para essas pessoas conseguirem exercer a cidadania delas de uma maneira mais completa e, enfim, assim, mais autêntica, né? E mais real até, né? Porque se você não entende a regra do jogo que você está inserido, como é que você vai Com certeza. participar, né? E aí eu fiquei sabendo na época de um projeto que ia ser lançado ainda, que era uma ideia quase, chamado Politize. Hoje em dia quase todo mundo já conhece Politize. Politize é uma plataforma online de formação política e cidadã. O Politize era uma ideia na época e eu conheci um dos fundadores, o fundador, né, que é o Diego Calegari, lá de Santa Catarina. E eu fiquei muito apaixonada pelo projeto e falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas a terem consciência cidadã, a entenderem melhor sobre o sistema político. E eu vou entrar no Politize. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele, olha, a partir de amanhã eu tô no Politize voluntária com você, assim. Na época, ele tinha pouquíssimas pessoas, o projeto era mais uma ideia, ele estava se consolidando. E para mim foi muito interessante, assim, eu entrei no Politize e eu tive a oportunidade de ficar alguns meses, até o lançamento da plataforma. Assim que a plataforma foi ao ar, eu saí da equipe, enfim, tive outros projetos, outros planos, mas assim, foi a primeira vez onde eu me inseri num projeto que ele tinha um fundo social, né? E no Politize, quando a gente começou a pensar os conteúdos, eu rapidamente falei, puxa, eu quero trabalhar com os conteúdos de gênero. Eu quero desmistificar gênero. Eu quero, assim, mostrar para as pessoas, eu quero, assim, que feminismo não seja um palavrão, sabe? Eu quero explicar para as pessoas que tá tudo bem. Você se posicionar como feminista, você, enfim, falar sobre feminismo, você falar sobre o direito das mulheres. E nessa motivação, eu fui alimentando, assim, em mim uma vontade de trabalhar com isso. Então, né, eu quero ajudar mulheres, assim, para além de ajudar cidadãos, eu quero ajudar também cidadãs, eu quero ter essa veia nesse assunto de gênero. Pensei se eu deveria, de repente, fazer um mestrado, pensei se eu deveria fazer algum projeto, enfim. Tive várias ideias, vários projetos que saíram Legal. que ficaram ali nos rascunhos, sabe? Ó, você pode me interromper, Fred, que falar sem freios, vai falando, isso aí pra mim é super eu tô fácil. anotando minhas perguntas aqui, não vai escapar, não. Tá bom, tá bom. Então, assim, eu fiquei com essa coisa, eu quero trabalhar com mulheres também, né? Eu tenho essa vontade, eu quero trabalhar com gênero, não sabia exatamente como. E eu sempre eu sempre trabalhei com pesquisa. Pesquisa foi o que minha carreira, né, profissional, assim, ela foi para a área da pesquisa. Eu entrei numa agência, era pesquisadora dentro de uma agência, estava lá no mercado super corporativo, né, e tudo mais. Mas assim, as pessoas perguntavam: ah, você gosta? É isso que você quer para sua vida? Eu falava: eu gosto de pesquisa, mas eu quero muito trabalhar com mulheres. Eu não sei como, eu tenho essa vontade desse projeto de gênero aí. E aí, em 2017, eu tive a oportunidade, né, de conhecer a minha sócia, né, que é a Karen. A gente abriu juntas uma empresa de pesquisa. E eu pensei, ok, empresa de pesquisa só de mulheres, tô quase lá, né? Tô quase lá, tô caminhando para isso. E aí, quando a gente, em 2018, né, que começou a corrida eleitoral ali, a gente com uma empresa de pesquisa, fazendo pesquisa de opinião para campanhas, a gente observou que os clientes que a gente alcançava tinham sempre o mesmo perfil. Geralmente eram homens com recurso financeiro, homens bem estabelecidos politicamente. E isso foi, novamente, gerando outros incômodos. A gente, poxa, é isso mesmo, a gente estudou e vai trabalhar, e todo o nosso conhecimento de campanha, de estratégia, ele vai entrar aí, então, né, ele vai entrar em campanhas masculinas, né, para ajudar os homens a se elegerem. Já elegemos tantos homens, toda a história a gente só elege homens. Então, isso começou a virar um questionamento nosso, né? A gente refletia sobre isso, a gente conversava sobre isso. E um dia a gente teve uma sacada, falou: poxa, vamos então criar um projeto para ajudar as mulheres a se elegerem. E quando
Eu lembro assim, essa história até é interessante, porque foi assim, uma luz, assim, a Karen tava em casa, sei lá, tomando banho, saiu do banho correndo, assim, tipo, me mandando um áudio, desesperada, porque a ideia veio, assim, nela, e ela vomitou tudo, assim, vários áudios pra mim, e, e eu lembro, assim, que eu tava, sei lá, era noite, sabe, eu escutei os áudios, assim, fiquei numa pilha absurda, imediatamente, eu falei, caramba, é isso que a gente tem que fazer, eu quero muito fazer isso. E eu falei, pronto, encontrei finalmente o meu projeto de gênero, a forma de trabalhar com mulheres. Porque eu queria trabalhar com mulheres, mas eu queria que a minha formação ajudasse a trabalhar com mulheres, mas eu não sabia como fazer isso. Então, quando o Elas veio assim, ele realmente preencheu toda essa lacuna que eu estava ali. Não vou dizer lacuna, eu acho que ele preencheu uma terra, né, que eu estava adubando, Aham. né? Tipo assim, eu estava adubando essa ideia, mas eu não tinha semente para plantar. E aí, quando veio a ideia do Elas, eu falei, achei a semente. E a terra já estava fértil e eu já estava preparada. E Legal. E aí aí o nasceu projeto Elas no veio. Poder. Exatamente. Aí o Elas no Poder surgiu aí, no meio de. Quase como essa concretização, né, desse desejo aí antigo. Uhum. Legal. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu ainda Hum, esbarro em pleno século XXI com hum, pessoas confundindo feminismo. E aí eu acho que a gente podia só ser voltar um pouquinho nesse ponto que você disse que se descobriu feminista, enfim. E eu acho que isso uhum, é muito legal, é algo que precisa ser dito, inclusive por nós homens, a gente devia estudar mais sobre o assunto, não uhum, confundir feminismo como o oposto de machismo, que é algo que eu tenho ouvido uhum, no século XXI, não deveria ouvir isso, mas uhum, ouvimos. E assim, uhum. o que é feminismo e o que é se descobrir feministas? Eu Eu acho acho que para legal que você a gente tem uma pequena audiência de homens aqui também assistindo, eu não sei se eles vão permanecer, mas eu acho que devemos. mas assim, eu acho que é legal falar sobre isso, porque o que me fez me encontrar nesse lugar, né, de tipo assim, feminista e tudo mais, foi eu perceber que no meu dia a dia, e enfim, ao longo de toda a minha vida, eu fiz escolhas e eu tomei decisões única e exclusivamente porque eu sou mulher, por ser mulher, né? E aí é claro que eu não estou falando de decisões do tipo, sei lá, não necessariamente, sei lá, decisões relacionadas, sei lá, estética, né, e tudo mais, mas assim, decisões de rotina, decisões do ir e vir, principalmente essa questão do ir e vir nas cidades, assim, para mim, isso é muito, muito, muito explícito, assim. Por exemplo, eu sempre evitei em toda a minha vida estar sozinha numa rua à noite, entendeu? Tipo assim, pra mim sempre foi algo, um comportamento quase que proibido, entendeu? Tipo assim. Uhum. E nunca foi ninguém que virou pra mim explícita. Claro que teve pessoas que já falaram, ai, toma cuidado, não sei o que, mas assim, foi muito mais algo que eu fui construindo, né? Foi tipo um comportamento que foi construído em torno de um medo, medo a partir de histórias que eu escutava, medo a partir de notícias que você via, e que enfim, numa situação onde você não tem uma segurança posta, né, dada, você tem que você parte para uma lógica de autoproteção, né? E quando eu observei que eventualmente colegas homens ou até mesmo os meus irmãos, né, eles tinham menos freios para esse processo do deslocamento, do ir e vir. Uhum. É claro que qualquer pessoa num ambiente que não é seguro, sei lá, numa rua que não é segura, numa cidade que não é segura, ela vai evitar circular em alguns locais. Mas eu sempre falava assim, eu falava, gente, eu não circulo nesses lugares porque eu tenho medo de roubarem meu celular. Honestamente, o meu celular é o mínimo, entendeu? Eu tenho medo de ter uma violação muito maior, entendeu? Eu Uhum. tenho medo de ter uma violação no meu corpo, que assim, só de pensar na possibilidade já é um filme de terror que você acha que você nunca mais vai acordar desse filme. E assim, para além da violação do corpo, tipo, a questão da morte, né? Porque se eu ali, em qualquer embate físico, eu não, sabe, eu não disponho de recursos emocionais ou físicos para lidar com uma situação dessa. Então eu vou evitá-la ao máximo, porque. E por que isso, né? Por que que.
por que que eu tô evitando isso? Por que que eu tô mudando o meu comportamento? Porque é o que acontece, entendeu? Porque eu ouvia acontecer com uma amiga minha, eu vi no jornal no dia seguinte, e as notícias tinham uma pequena coincidência entre elas, todas as vítimas eram mulheres, entendeu? E outra pequena coincidência entre elas, todos os agressores eram homens. Então, assim, existe um padrão, né, de Uhum. violência que ele tá ali alicerçado numa lógica de poder, numa lógica de acesso, né? Numa lógica de você subjugar mesmo, de você se sentir quase que no direito, assim. E essa violência mais grave, né, que pode acontecer, enfim, numa cidade, enfim, com a mulher andando na cidade, e eu tô falando aqui de ruas escuras e cidades perigosas, e nem é bem assim, né? A gente sabe que pode acontecer também à luz do dia, Sim. dentro da sua casa, com o seu pai. Então, assim, eu tô rindo, mas, enfim, Mas é isso, tipo assim, é não, uma não realidade triste, é uma né? É uma tá realidade aí. triste, exato. E assim, para além dessa questão que é a violência mais grave, né? Que é a questão da violência sexual e tudo mais, você tem uma série de outros comportamentos que, de certa forma, eles reverberam e eles reforçam esse comportamento de poder e de acesso. E eu acho que isso é uma coisa assim que é o que eu brinquei da Matrix, assim, que é o que você toma a pílula e você não consegue mais não olhar o mundo daquela forma, entendeu? Você começa a perceber que aquele comercial que mostra a mulher de biquíni vendendo um produto, ele tá também passando o recado de que o corpo da mulher é para ser sexualizado, que Uhum. aquela mulher de biquíni, ela tá de biquíni só para mostrar que o corpo dela é atraente, entendeu? Ela não tá de biquíni porque ela tá com calor, ela não tá de biquíni porque ela tá se achando bonita de biquíni, ela não tá de biquíni porque, enfim, tem necessariamente um contexto para ela estar de biquíni, porque todas as outras pessoas estão de roupa de banho também, e na verdade tem homens, mulheres de vários corpos e cores. Não, ela tá de biquíni única exclusivamente para mostrar e para ser sexualizada, entendeu? Você não sabe nada sobre aquela mulher, ela não tem nenhuma profundidade, ela não tem nenhum outro comportamento a não ser, entre aspas, te seduzir, né, naquele momento ali, daquela propaganda. Então você começa a olhar as coisas e olhar a realidade com outros olhos, entendeu? Você começa a ter uma visão crítica, entendeu? Uhum. Sobre essas coisas que você está observando à sua volta. Então você começa a olhar, puxa, essa propaganda ela está reforçando essa ideia de posse, de objetificação. Isso não é legal. Porque assim, no grau mais grave, entendeu? Esse tipo de mensagem ele motiva uma violência, entendeu? Ele motiva uma violência no espaço onde essa violência pode ser favorecida de alguma forma, entendeu? No momento onde a mulher está sozinha, no momento onde a mulher está mais frágil, enfim, uma série de coisas. Então, eu não sei se eu fugi muito da sua pergunta, mas o meu processo de me enxergar feminista teve muito a ver com isso. Uhum. Com eu começar a olhar para a realidade e, assim, o curso de ciência política, né? Eu acho que os cursos de humanidade, de uma forma geral, eu lembro que uma vez um professor comentou isso em sala de aula. Ele falou assim: o pesquisador social ele nunca se desliga da pesquisa dele. E isso é exaustivo. Porque é fato, assim, você lê teorias de comportamento, né? Você lê teorias sobre, enfim, comportamento social, comportamento de grupos. E aí você tá ali na sala, você teve acesso àquele conhecimento, você saiu da sala de aula, você vê o mundo se comportando daquele jeito, entendeu? Você vê as pessoas se comportando daquele jeito, você vê os atores que estavam previstos lá nas teorias falando coisas e tendo comportamentos que se encaixam nessas teorias, entendeu? Então você não descansa, tipo assim. E por isso que, enfim, é um processo que a gente tem que levar até com certo cuidado, né? Porque a gente tem que levar e digerir ele dentro do nosso ritmo, assim, sabe? Eu não, eu me esforço muito para entender que cada pessoa tem o seu tempo e tem o seu processo de se descobrir, de se perceber enquanto um ser político, né? Enquanto parte de algum grupo político e entender, ok, a partir de agora que eu sei qual grupo político que eu faço parte, porque é isso, a política ela permeia toda a sociedade, quer queira, quer você não queira, você faz parte de um grupo político. Se você não está atuando
explicitamente de forma Uhum. política dentro do seu grupo, tem outros atores que estão fazendo isso e isso faz você, de certa forma, fazer parte também. Então, assim, você tem, quando você percebe isso, quando você se enxerga assim, é muito difícil você não ver mais a realidade dessa forma. É muito difícil você não ver mais a realidade sob essa perspectiva que você está vivenciando. É verdade. Temos um comentário da Isa aqui, falando que o mesmo julgamento quando uma mulher mais nova namora um homem mais velho sempre é interesse. Do contrário, a mulher também é julgada. Homem mais novo porque é velha, mas gosta de garotão. Sempre o julgamento recai sobre a mulher, né? Como que a nossa... Sim, tanto assim quanto, sei lá, em questões mais até, por exemplo, um tempo atrás, uma colega minha veio comentar comigo sobre uma questão, sei lá, um casal, e aí uma eventual traição que aconteceu com o casal e etc. E aí o debate era em torno da mulher que tinha, né, sido ali, digamos, a amante, né? E aí eu falei, cara, ok, eu entendo a sua chateação, eu acho que, enfim, traições, independentemente de como acontece, né? Traição entre amigos, traição entre, enfim, parceiros, de maneira geral, é sempre um ponto de muito debate, de muita reflexão. Uhum. Porém, quando você está falando, né, de relações heterossexuais, assim, é muito comum a gente sempre botar a principal vilã ali como a mulher. Na verdade, é comum a gente focar o debate Na mulher. nas mulheres envolvidas. E isso, assim, se repercute em vários outros contextos, assim. A gente sempre, numa situação de injustiça, assim, a gente tende a focar o debate nas mulheres ou eventualmente nas vítimas, né, do processo, ao invés de falar dos acusados. Teve até uma movimentação um tempo atrás a respeito de como abordar, se eu não me engano, eram notícias que falavam sobre violência doméstica, Uhum. entendeu? Que tipo assim, a notícia sobre ou era sobre, não, eu tô confundindo, se eu não me engano, eram notícias sobre aqueles adolescentes, assim, que cometem aqueles assassinatos em série, sabe, em escolas, etc. E o que você via era muitas vezes a imprensa ali fazendo uma cobertura de nossa, esse jovem, ele era assim, ele era assado, ele tinha esse conflito, ele tinha aquele conflito, ele escutava, sei lá, o comportamento dele era esse, não sei o quê. A notícia ficava tão em torno do culpado, né, da pessoa que cometeu o crime, que as matérias eram quase que aplausos para o que a pessoa fez, entendeu? Para outros jovens que estavam pensando em cometer um ato similar, esse tipo de cobertura jornalística estava se tornando uma espécie de palanque para eles, Uhum. entendeu? Uma espécie de acervo, assim, sabe? Reputacional, quase. E aí a reflexão que foi feita assim é tipo, por que a gente não foca na história das vítimas? Nossa, fulaninha era assim, assim, assado, tinha uma história dessa, e etc e tal, enfim, infelizmente teve a vida interrompida por conta da ação daquela pessoa. Pronto. Eu fugi um pouco do tema de mulheres, né? Mas assim, é mais para exemplificar com esse ponto que a Isa trouxe, né? Aham. Que essa questão dos julgamentos, assim, a gente tem que observar muito bem quem é a parte mais frágil, né, da história, e a gente tem que ficar atenta para a gente não desviar o debate, para a gente não desviar o foco e para a gente ter essa sensibilidade, né? Então, com mulheres, isso é assim, isso é muito chave, assim, isso é muito um X da questão. As mulheres, elas precisam, de fato, ter suas histórias ouvidas e ter suas vozes validadas. A gente tem todo um processo no Brasil de denúncia de violência doméstica, entendeu? Que um dos maiores entraves é a gente conseguir, primeiramente, mensurar. Uhum. Entendeu? Tipo, violência doméstica, você tem muita dificuldade de mensurar. Violência sexual, estupro, você tem muita dificuldade de mensurar, porque você tem uma subnotificação absurda.
É, Porque é demais. isso, porque você tem você questiona, né, as vítimas, você, tipo, não dá atenção, você não escuta, você, tipo, foca em, de repente, falar do, ai, nossa, o cara matou a mulher, mas ele era assim, ele era essa. Gente, vamos falar da mulher, ela perdeu a vida, tipo, sabe? Enfim, reflexões. Reflexões, assim como a Gabi É, também colocou aqui, que nós mulheres também temos que estar vigilantes nessas críticas. Muitas vezes olhamos com um olhar julgador para nós mesmas. Verdade. isso assim, isso é uma vigilância diária, diária, porque e eu acho que é aí que vem muito esse debate, né? Por que que as pessoas falam em machismo estrutural? Por que que as Uhum. pessoas falam em racismo estrutural, né? Porque quando você tem uma segregação ali de grupos, né? E que você tem isso está enraizado, né, no comportamento daquela sociedade, enfim, na forma como aquela sociedade formou seus valores, formou sua cultura, você reproduz alguns comportamentos quase que numa lógica ali de massa, né? Você reproduz comportamentos sem refletir tanto sobre eles, sem avaliar se faz sentido, se não faz, se eles estão de acordo com seus valores pessoais ou não. Porque é isso, isso está tão enraizado em você, né? Você viu isso tantas vezes sendo repetido na sua frente, você cresceu com tantos exemplos de pessoas fazendo aquilo, que você simplesmente reproduz. Então, essa questão do comentário com outras mulheres, a gente tem que ficar muito vigilante mesmo, porque é isso, assim, você se pega naquele velho clichê de competição, de aparência, entendeu? De interpretar intenções que você não tem acesso, que você não sabe de fato, né? Então, eu acho que realmente essa questão do comentário com outras mulheres é uma coisa. Ao mesmo tempo, assim, eu não coloco muito um peso como é que eu vou dizer, de culpa, né? Nesse Uhum. processo. A Isa até falou assim, a questão da sororidade, é muito isso. A gente tem que lembrar, a gente tem que estar sempre atenta, né, para estar falando sobre sororidade, para estar agindo com sororidade, porque a gente precisa estar atenta, mas ao mesmo tempo não colocar culpa, porque, sei lá, as mulheres já são pressionadas para tanta coisa, tipo, você tem que estar dentro de um padrão estético, você tem que ter a cor da pele que as pessoas querem que você tenha, você tem que ter, sei lá, uma orientação sexual que as pessoas querem que você tenha. São tantas questões. Você tem que ser feminina, você tem que gostar de rosa, você tem que ter um não sei o que lá. Então, sabe, são tantas questões que já estão ali sobre você que eu acho que nós mulheres a gente tem que também ter assim a tranquilidade de ir se movimentando e de ir se colocando nesse espaço, né, enfim, uma agente política, né, sobre nós mesmas, Uhum. da maneira como nos faz bem também. Eu tenho um exemplo assim que eu sempre falo, né, que é o seguinte: eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o processo de votação de um projeto de lei que vários colegas meus estavam acompanhando juntos também, tipo, homens e tudo mais, né? Eu era quase que a minoria, assim, de mulher ali quando a gente se encontrava para falar sobre esse projeto de lei e tudo mais. E já tive a oportunidade de algumas vezes acompanhá-los em alguns eventos na Câmara. E aí, eu vi isso assim, teve algumas vezes que isso aconteceu, que era o seguinte: eu estava lá com eles conversando, chegava um parlamentar, automaticamente eles colavam em cima desse parlamentar, cumprimentavam, se apresentavam, não sei o quê, fechavam a rodinha ali em volta do parlamentar e eu automaticamente ficava ali quase que numa função de secretariado. Gente. Entendeu? Era como assim, não era, ninguém falava explicitamente isso, ninguém pedia explicitamente isso, mas assim, o simples fato deles fecharem a roda, deles não me apresentarem, deles não assim, não me tratarem como alguém que estava ali no páreo, né, das conversas, das discussões,
isso era uma forma sutil, na verdade não tão sutil, né, de Não tão mostrar, sutil. olha, aqui não é seu lugar. A nossa conversa aqui estava legal, mas agora que chegou a autoridade, você não tem voz, tá? Tipo, a autoridade aqui é homem com homem. E aí eu lembro muito claramente, assim, que eu percebia isso, e tinha dia, cara, que eu tava tão cansada que eu simplesmente falava assim, ai, tá bom, me dá as pastas aí, deixa eu sentar aqui na beira da porta, recolher as assinaturas, sabe? Porque era isso, tem dia que você não tá com energia, que você não tá com, sei lá, saúde mental, você não tá afim mesmo, sabe? De lidar e de enfrentar as questões. E tá tudo bem. Mas assim, eu lembro que isso ficou muito claro pra mim, caiu mesmo minha ficha, uma vez que chegou uma parlamentar mulher, e aí a importância, né? Tipo assim, chegou uma parlamentar mulher, quando ela chegou, automaticamente, automaticamente eles abriram a roda e falaram: Nossa, a gente quer te apresentar para a Letícia. E aí fizeram toda a questão de tipo de mostrar: olha só, nós temos uma mulher aqui no nosso grupo também. Entendeu? Olha, vocês são mulheres, vocês conversam. E eu lembro assim que essa parlamentar virou para mim e falou assim: ótimo, adoro conhecer mulheres em posição de poder. E essa frase me marcou muito, assim, porque eu falei, poxa, que legal, né? Desde então, assim, eu criei uma certa admiração por essa parlamentar, porque foi um momento, assim, que para mim, né, foi um momento Uhum. importante, assim, de conexão, mas que ao mesmo tempo deixou muito claro essas outras situações que eu tinha vivido e que não tinha caído minha ficha até então, entendeu? Eu falei, poxa, engraçado, né? Eu só fui considerada como uma pessoa que está no páreo de discussão e de embate, de conversa, quando chegou uma parlamentar mulher no recinto. Enquanto eram homens, eu Gente, passa. não era considerada da mesma forma, né? Gente, incrível. Isso a gente vê em todo lugar. Isa comentou aqui do estereótipo da mulher feminista, que não é feminina, que não se depila, da extrema esquerda, lésbica. Gente, feminismo não tem nada a ver com isso, mas enfim. Estereotipamos mesmo. E aí, já que a gente falou de política, você começou, eu quero entrar nesse assunto aí sobre a representatividade feminina na política, que é do seu projeto Elas no Poder, como é que Uhum. funciona. Se isso tudo que a gente falou sobre a mulher, sobre o seu ponto de vista, se isso é mais forte, se é menos forte, eu acho que é mais forte pela sua última fala aqui, exemplo, dentro desse Uhum. conceito de política. Uhum. Então, a questão da mulher na política, né? Primeiro, assim, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, a gente tem um diagnóstico muito claro, né? Que é primeiro a questão da representatividade. Você tem o sistema político brasileiro, ele é um sistema de representação indireta. Ou seja, a gente criou alguns órgãos, né, políticos, onde pessoas eleitas vão ocupar esses espaços e vão tomar Uhum, decisões, né? Decisões que vão afetar a vida de toda a população que eles representam. Qual que é a dificuldade, né? Qual que é o grande desafio e aí de qualquer sistema representativo, não só no Brasil? O grande desafio é fazer com que esse grupo de pessoas que são eleitas se pareça o máximo possível com a população que ele está representando. Porque não adianta só você ter uma empatia, entendeu? uhum, Essa questão da empatia, ela não é suficiente, porque a empatia, por exemplo, eu tenho empatia com uma mulher negra que enfrenta uma série de dificuldades e muito mais opressão do que eu. Mas eu jamais vou saber o que é sentir o racismo na pele. Eu jamais vou conseguir falar sobre esse assunto de forma profunda. Ou eu jamais, sei lá, vou conseguir produzir uma política pública que contribua com a vida dessas mulheres sem elas estarem inseridas no debate dessa política uhum, pública, sem a voz delas estar ali, entendeu? Sem a voz delas fazer parte desse processo, dessa conversa. Então, assim, quando a gente fala que o sistema de representação, ele tem esse grupo menor que a gente elege, e esse grupo menor hoje, ele não tem nada a ver com a população brasileira. Entendeu? Ele não tem nada a ver. Ele é um grupo que representa, no máximo, a elite brasileira, entendeu? E a elite brasileira é um círculo minúsculo de pessoas, entendeu? É uma uhum. população muito pequena. Então, assim, a gente tem uma discrepância absurda de representatividade. Então, quando a gente fala, as mulheres são 52% da população, mas 15% nos cargos eletivos.
O que isso quer dizer? Quer dizer isso, que a gente está falhando enquanto sistema de representação indireta. A gente precisa diversificar mais esse lugar. E aí, para explicar que isso não é só uma coisa da minha cabeça, ou sei lá, é uma vontade exclusivamente minha, a gente tem estudos que mostram que governos que possuem mais mulheres nas câmaras, né, nessas esferas legislativas, são governos com... Na medida que eles foram ampliando a quantidade de mulheres nesses espaços, eles foram observando uma redução nos índices de corrupção. E aí você pensa, uau, então você está me falando aqui que as mulheres são mais honestas? Que absurdo, como assim? Por que as mulheres seriam mais honestas? E não é por aí. Eu acho que esse estudo, assim, eu gosto sempre de trazer ele, porque ele quebra um pouco esse paradigma, né? Fala o seguinte, olha, por que a gente está falando, por que as mulheres impactaram na redução dos índices de corrupção? Porque, primeiro, os mandatos que elas produzem são mandatos mais abertos. As mulheres, como agente político, elas têm mais facilidade para fazer aliança partidária, elas tendem a atuar menos de forma polarizada, então elas não são tão, assim, pessoas que polarizam. E elas produzem muita política pública de bem-estar social. Então, a mulher que está ali, historicamente, né, no ambiente privado, você tem que cuidar dos filhos, você tem que cuidar da família, da educação e etc e tal, da saúde. Quando essa mulher ocupa um espaço de poder, ela tem uma bagagem histórica de ancestralidade ali que ela carrega com ela, que ela fala assim, gente, olha, a saúde pública desse país a gente tem que mudar assim, a educação a gente tem que mudar assado. Eu não estou falando que todas as mulheres necessariamente atuam nessa pauta. Né? Inclusive é uma das coisas que a gente tenta quebrar um pouco, né? As mulheres elas podem atuar na pauta que absolutamente elas quiserem. Ainda mais, enfim, as mulheres são estudadas, enfim, super escolarizadas, até mais que os homens. Então elas atuam na pauta que elas quiserem. Mas esse estudo ele mostrou que as mulheres, por terem essa bagagem histórica e atuarem com política de bem-estar social, o que acontece? Qualquer sociedade que tem melhor acesso à educação, a equipamento de saúde, enfim, consegue melhorar sua qualidade de vida, é uma sociedade que consegue participar mais de política. Como é que você vai exigir que um cidadão se informe de política e que participe de política, que tome decisões políticas mais acertadas, se ele está numa situação de tanta precariedade ali na vida dele, que ele simplesmente não tem tempo para gastar com isso. Entendeu? Ele está ali focando na manutenção dele, na sobrevivência dele. Quando as mulheres atuam nessas políticas de bem-estar social, elas melhoram a qualidade de vida da população e a população fica mais engajada, a população se informa melhor da política, a população faz mais controle social, a população acompanha o governo, a população cobra do governo. Tudo isso melhora a qualidade do sistema democrático de uma maneira geral. Então isso é o grande X. Assim, quando a gente fala de diversidade de representação, a gente está falando disso. Assim. Quando a gente fala de precisamos ter mais mulheres, precisamos ter mais mulheres negras, precisamos ter, enfim, pessoas LGBTQI, precisamos ter mais gente diferente ali, porque, do contrário, as nossas políticas públicas, elas vão continuar limitadas, elas vão continuar repletas de lacunas, elas vão continuar repletas de falhas, entendeu? E é isso, porque a gente não... A provocação que a gente faz, aí falando como elas no poder, nos cursos de formação que a gente dá, é o seguinte, a gente fala, gente, quantas vezes vocês já não ouviram essa história de que entra governo, sai governo e a saúde pública do país não melhora, entra governo, sai governo, a educação pública do país não melhora. Por quê? Porque hoje, na maioria dos lares brasileiros, quem resolve esse tipo de pepino em casa, na maioria dos lares brasileiros, são as mulheres. Se tem uma criança que está tendo problema na escola, a mulher que vai se virar, vai falar com o patrão, vai falar, vou lá na escola, vou ter que conversar com o professor. Se tem alguém doente, ela que vai se virar, vai negociar para ficar lá horas na fila do SUS. As mulheres são as maiores usuárias dessas políticas públicas, mas elas estão completamente ausentes dos espaços de debate, de formulação dessas políticas públicas, porque elas não estão chegando lá. E elas não estão chegando lá porque elas não estão se elegendo, elas não estão, enfim, a gente tem uma série de questões aí que atrapalha, que dificulta a eleição de mulheres no Brasil. E o Elas no Poder, ele veio assim, quando a gente olhou para isso, olhou para essa realidade e entendeu isso, a gente falou, a gente precisa ajudar as mulheres a se elegerem. A gente precisa ajudar as mulheres a produzirem campanhas competitivas, a ter estratégia, a ter acesso a dado, planejamento, para a gente ter campanha qualificada, ter mulheres qualificadas disputando eleição e vencendo a eleição.
Muito bom. E aí vocês atuam capacitando essas mulheres para isso. Com Isso, a gente cursos. atua, cursos de formação, a gente atua com mentorias, a gente está fazendo mentoria coletiva gratuita esse ano para pré-candidatas. A gente lançou recentemente uma plataforma de formação política online gratuita para mulheres, a Impulsa.voto. E a gente atua também dando curso para partido político, né? Então, os partidos podem entrar em contato com a gente faz o curso para todas as mulheres filiadas de uma vez só. A gente faz acompanhamento também de candidaturas, de campanhas. Então, assim, o foco é realmente eleições. Legal, muito legal. Mulheres que estão aqui conosco, tá aí a oportunidade. Eu queria fazer uma enquete rapidinha aqui, eu não sei nem se vale a pena ou não, mas me deu vontade de fazer com o pessoal que está assistindo nas últimas eleições. Dá um joinha aí se vocês votarem mulheres ou não. Vamos ver se... Votou pelo menos uma na sua região, enfim. Pode ser nas últimas eleições, não precisa ser exatamente só na última. Eu ouvi uma coisa hoje de pessoas falando, eu não voto em mulheres. Eu fiquei pensando, gente, por que eu não votaria em mulher? Mas vamos lá. E isso Legal. aí, olha, É. público engajado, né? E isso é interessante, assim. Essa questão do eu não voto em mulher, eu tenho uma reflexão. Eu acho ótimo, tô amando esses joinhas aí, que, enfim, as pessoas votarem em mulheres, eu acho que isso é um parâmetro que a gente tem que ter muito claro. Uhum. Não interessa o que você, qual que é seu posicionamento político, assim. Encontre uma mulher, entendeu? Encontre uma mulher e vote nela. Tipo, existem algumas urgências ali que não dá mais para adiar, sabe? Uhum. E votar em mulheres é uma delas. E uma reflexão que eu trago, primeiro, assim, tem dois pontos que eu acho legal falar sobre isso, sobre votar em mulheres. Primeiro ponto é o seguinte. Eu falei aqui já sobre o sistema de representação indireta, né? A gente vota em pessoas, essas pessoas vão estar ali na esfera menor decidindo coisas que vão impactar a vida de todo mundo. O que acontece? A pessoa que você votou, ela nunca, e aí nunca, jamais, ela vai atender todas as suas demandas. Uhum. Entendeu? Ela não vai votar em todos os projetos do jeito que você gostaria que ela votasse. Ela não vai dar uma entrevista e vai falar exatamente as palavras que você gostaria que ela falasse. Enfim, isso não vai acontecer, porque isso é do sistema político. Isso é a característica essencial do que é representação indireta. Porque se não é assim, é uma representação direta, é você mesmo. É você lá, todo dia, tendo que votar as leis do país, entendeu? Só você é capaz de atender as suas demandas de maneira 100% fiel, entendeu? Isso não existe. Então, assim, você vai votar numa pessoa e essa pessoa, ela vai fazer coisas que você não concorda. Isso não é motivo para você cancelar ela na internet, entendeu? Não é motivo para você fazer uma perseguição política, não é motivo para você xingar horrores até a 15ª geração da família dela. Isso não é motivo. O eleitor, ele tem que aprender a levar, a ter essa maturidade, entendeu? De expectativa quando ele vota. Entendeu? A gente precisa Uhum. cair na real em relação a isso. Então, o primeiro ponto é Urgente. isso. Quando as mulheres são eleitas, se elas fogem minimamente da expectativa de quem votou nelas, o que elas sofrem em termos de guerra contra a imagem delas, enfim, de ataques pessoais, de ameaças de morte, de ofensas muito pesadas, né? É absurdamente desproporcional do que quando um homem comete um erro, ou eventualmente quando um homem comete algo até muito mais grave, Mas entendeu? As pessoas esquecem, as pessoas as pessoas não cobram tanto. É como se a mulher ali, ela não tem espaço para isso. E aí, então, esse é o primeiro ponto. Votar e ter essa maturidade de gerenciar bem a expectativa. O outro ponto é o seguinte: a gente tira voto muito fácil da mulher. Vide Dilma 2016, não, isso aí, se a gente começar a fazer uma listinha aqui, de pesquisar no nossa, é Google muita coisa. mulheres, são muitas mulheres. E aí, o que acontece? Outro ponto é o seguinte: a gente tira o voto da mulher muito fácil. E aí eu vou falar algumas coisas que eu ouvi, por exemplo, em 2018, né? 2018 eu ouvia muitas pessoas falando assim: eu ia votar em fulana, mas aí eu ouvi no rádio eu liguei o rádio, ela estava dando uma entrevista, e aí no meio da entrevista ela falou uma palavra lá que eu não gostei, eu não concordo, não vou votar mais nela.
E Gente. a pessoa, então assim, ela quer ter uma criticidade política, né? A gente fala muito assim que na ciência política tem uma coisa que é muito clara pra gente, é o seguinte, o voto ele não é racional. O voto é Uhum, emocional. A gente vota na pessoa porque a gente teve alguma conexão emocional ali com ela, e aí depois a gente cria uma justificativa racional pra ficar bonito ali, né, pros amigos. Não, não, sou muito inteligente, sou um puta analista político, então eu tô aqui falando todos os meus motivos concretos e racionais e frios do porquê que eu vou votar naquela pessoa. Na prática, você vai votar porque você gostou e ponto. Mas assim, você cria uma justificativa racional. E as pessoas, nessa questão de querer justificar racionalmente o voto, elas tiram o voto da mulher com muita facilidade. Então, qualquer coisa que aquela pré-candidata faça, ou que aquela candidata faça ou fale, rapidamente você tira o voto. E aí eu sempre questionava as pessoas. Ah, ela falou sobre tal assunto e eu não concordo. Aí eu falei, legal, o homem que você vai votar no lugar, então, ele é a favor explicitamente desse assunto, desse tema? Ele falou isso em alguma entrevista? Você pesquisou se ele é 100% a favor? Você pesquisou? Você viu todas as entrevistas que ele já deu para ter certeza que ele também não teve esse posicionamento igual? Por que você está sendo tão criteriosa e tão rígida com, enfim, as habilidades e características que essa mulher precisa ter para ganhar seu voto? Entendeu? uhum. A gente tem que escolher as pessoas que a gente quer votar com critérios muito claros, né? Que a gente vai definir, né? Cada um aí vai definir o seu. Mas, gente, a gente tem que observar se a gente não está colocando para essas mulheres, uma régua inalcançável de qualidade, entendeu? Uma régua inalcançável de desempenho, entendeu? Então, assim, temos que ter atenção a isso. E o homem que a gente vai votar no lugar, e aí? Realmente vale a pena? Vale muito mais a pena, então, votar naquele homem do que nessa mulher, assim, sabe? A gente tem que ter essa reflexão, a gente precisa. Então, são esses dois pontos. Primeiro, alinhar nossa expectativa depois que a gente vota em alguém. E, em segundo lugar, tomar cuidado para a gente não criar réguas inalcançáveis para as mulheres. E só uma última provocação também, que eu acho legal, que enfim, eu e a Karen já fala muito isso também nas lives que ela faz. Se você não encontrou uma mulher que acredita no, enfim, que defende pautas parecidas com você, gasta mais tempo procurando, porque possivelmente é uma candidatura com pouco recurso que não conseguiu Uhum. chegar até você por falta de dinheiro, entendeu? Então não vote naqueles candidatos que simplesmente apareceram ali na sua rede social, entendeu? Que simplesmente apareceram na sua rede de WhatsApp, porque se eles apareceram ali com muita facilidade, gente, provavelmente é porque tem muito dinheiro ali naquela campanha, entendeu? Provavelmente porque é uma Com campanha com certeza. mais estrutura, Uhum. entendeu? E é uma pessoa que já tem, digamos assim, que já parte de certos privilégios, entendeu? Se você quer realmente votar em pessoas diferentes, entendeu? Vote no diferente, vote numa pessoa não óbvia, né? Vote numa pessoa que você vai atrás dela, que você que vai encontrar ela, não ela que vai chegar até você, entendeu? Se você gastar um pouco do seu tempo, dedicar um pouco de tempo a mais, você vai encontrar essa candidata. Legal. Letícia, nosso tempo está nos Uhum. alcançando. Muito legal esse bate-papo. Acho que é algo que assim, as pessoas precisam ouvir, precisam pensar, precisam refletir sobre, se conscientizar do seu papel aqui na sociedade para isso tudo. Eu já estou agradecendo, porque tem uma pergunta, e eu não sei se o Instagram vai derrubar a gente ou não, mas Ah, se a tá. gente conseguir falar em 1 minuto, ele não Ai, meu derruba. Deus, é meu desafio. É, mas é porque eu achei interessante, a Isa perguntou sobre a questão das candidaturas fakes de mulheres para efeito de cumprimento De das cotas cotas. femininas, Uhum. isso. Então, E aí foi eu uma vou, reflexão rapidinho, né? Porque... uhum. Mas vamos lá. Eu vou explicar, eu vou falar, tentar falar rápido, né? Isso aí. O que que acontece? A gente tem conscientizado muitas mulheres para elas não terem medo desse termo, né? Candidatura laranja, porque é uma coisa que a gente observou. Eu dei um curso ano passado em Goiânia. E uma das alunas na sala, eu nunca esqueci disso, ela levantou a mão e falou assim: ah, o partido está me chamando para me candidatar, mas todas as minhas amigas estão falando que não é para eu ir, porque eles só estão me chamando para me usar de laranja. Aí eu falo, gente, por acaso a senhora vai registrar sua candidatura e ficar em casa no sofá, ou você vai fazer campanha? Porque assim, se você vai fazer campanha, se é uma campanha sua, se é uma vontade sua ser candidata, entendeu? Não tem por que você achar que você vai ser laranja, assim, não tem por que você achar, entendeu? E aí você tem que ficar atenta ao recurso, ao uso do recurso, e
que é uma coisa assim que todo candidato, toda candidata tem que ficar atenta ao uso do recurso, à prestação de contas e tudo mais. Mas assim, de forma geral, é claro que tem questões, tem algumas situações que o partido faz, né? Por exemplo, vou pegar aqui o dinheiro da sua campanha e pode deixar que a gente vai imprimir material para você, tá? Não precisa se preocupar com isso. Aí chega o material na casa da candidata, é tudo dobradinha com o candidato majoritário que é homem. Então, assim, existem essas situações que são tensíssimas, que são complicadas, mas assim, de forma geral, a mulher estar consciente do processo, a mulher estar participando, né, ativamente da campanha dela, estar pedindo voto, enfim, mobilizar pessoas, mobilizar apoiadores, isso já demonstra que aquela candidatura é uma candidatura autêntica, é uma candidatura válida, entendeu? É uma candidatura que ela não é fake. Então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de tipo de não usar esse termo da candidatura fake para afastar ainda mais as mulheres, para amedrontar as mulheres. Então o nosso trabalho tem sido muito de trazer essa reflexão, entendeu? A parte jurídica, de fato, ela fica no direito eleitoral. E aí é o advogado eleitoral de cada campanha, toda campanha precisa ter um. Então, assim, as minúcias jurídicas ficam nessa esfera. Mas a esfera social aqui, que a gente trabalha, é muito nisso, de não desencorajar as mulheres por medo de serem uma candidata fake. Legal. Pronto, respondido. Conseguimos dentro do nosso tempo. Letícia, muito obrigado. Acho que eu ficaria a noite inteira conversando sobre esse tema. Para mim, enquanto homem, isso é muito importante, né? Esse debate. Eu sempre falo que, assim, que nós, homens, temos que debater essas questões para entender o que a gente faz, às vezes consciente ou inconscientemente, mas a gente precisa falar e refletir sobre isso. Então, muito obrigado, pessoalmente, e obrigado também, em nome pelo território, de estar aqui nesse espaço de história, de conexão. Trouxe tantas coisas importantes que deu até vontade de estudar mais, como a Gabriela falou. Essa daí... eu queria agradecer. Tem muitos amigos meus aqui assistindo a live, amigas queridas. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Enfim, a Gabi é uma amiga minha de infância e estou muito feliz. É isso. Muito obrigada. Queria agradecer muito esse espaço. E, enfim, estou à disposição para futuras conversas. Eu acho que vai ter bastante futuras conversas sobre esse assunto. Obrigadão. Pessoal que estava conosco, obrigado por ter assistido Histórias que Conectam. Essa é a última de agosto. A gente volta com Histórias que Conectam em setembro. Mas terça-feira a gente sempre tem alguma coisa acontecendo aqui no Instagram. Então fiquem atentos à nossa agenda. Brigadão. Bom final de noite. Brigadão, Letícia. Sigam elas no Poder BR. Impulsiona a voto, é o outro, né? Sigam lá que é legal. Um projeto muito lindo, eu acho. Assim, parabéns pela coragem de vocês estarem fazendo isso, mudando história, fazendo história aqui no Brasil. Obrigadão, gratidão. Obrigada. Boa tchau, noite, pessoal. gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. E aí?